Queridos irmãos e irmãs, boa noite, graça e paz, amém? Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, verso 12 a verso 17. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, do verso 19, né? É um pouquinho mais longo, falei 17, mas é 19. 1 Pedro 4, 12 a 19. Quem encontrou, diga amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus, é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor para que ilumine nosso entendimento e para que a sua palavra reverbere em nossos corações. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e te engrandecer. Nós queremos bendizer o teu nome porque sabemos e reconhecemos que o Senhor é o Deus que ouve as nossas orações, ouve o nosso clamor e que está no meio de nós. Nessa noite, ó Pai, eu quero te pedir que o teu doce Espírito venha falar de maneira muito particular, muito objetiva, de maneira muito simples e doce aos nossos corações. Que o Senhor nessa noite tenha misericórdia de nós e que o Senhor mesmo nos alimente nessa noite para a glória do teu santo nome. É o que eu te peço, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, como nós temos estudado aqui a primeira carta do apóstolo Pedro, a gente já começa a perceber que essa carta, ou melhor, a gente começa a internalizar algumas verdades sobre essa carta. Primeira verdade é que essa carta nasce no solo da dor. É uma semente plantada, mas que é num solo dolorido. É uma igreja dispersa, pequena, pressionada, vista como estranha no mundo. Elas sofriam críticas, exclusões, difamações e hostilidades. E agora Pedro, escrevendo para essa carta, não está ignorando a dor, não está ignorando o sofrimento de cada um, mas ele está despertando o olhar dessa igreja para que olhe para o alto, para que olhem para Cristo, para que olhem para aquele que tem o controle de todas as coisas. E mais, para que eles não se surpreendam, para que eles não fiquem assustados com o fogo que há de vir. E dentro desse sentido, nós temos duas grandes verdades. A primeira grande verdade que eu queria destacar é que o sofrimento é participação real na vida de Cristo.
Se Cristo sofreu, também sofreremos. E é engraçado que do verso 12 ao verso 13, ele está dizendo: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos glorieis exultando. Ou seja, Pedro está iniciando a sua fala aqui, praticamente usando um imperativo pastoral. Ele está dizendo: olha, por que vocês estão estranhando as provações que estão sobrevindo a vocês? A provação não é algo anormal, é parte do caminho, é parte da vida cristã. E é engraçado que a gente vai e pesquisa um pouquinho mais a fundo para entender esse fogo, para entender esse momento, e aqui é sugerido um forno, uma purificação, um refinamento, ou seja, a igreja não será consumida por esse fogo, mas será purificada, ela será refinada, ela será moldada. Ou seja, a luta, a prova que vem sobre as nossas vidas no dia a dia, não vem para nos destruir, ela vem para nos moldar, ela vem para nos purificar, ela vem para nos fortalecer, ela vem para nos fazer crescer na fé. Então veja, muitas vezes nós olhamos para o fogo, olhamos para a tribulação, olhamos para a dor e temos a interpretação errada. A gente pensa mais ou menos assim: essas coisas estão me acontecendo porque algo eu fiz de errado. Ou a prova está acontecendo na minha vida porque com certeza Deus me abandonou. Ou essas coisas estão me acontecendo porque eu não tenho fé. E não é isso que Pedro está ensinando. Pedro está dizendo assim: a provação vem para te purificar. A provação vem para te moldar. Você é um ouro precioso na mão de Deus. E quando Deus quer purificar o ouro, Ele coloca na fornalha. Então todas as impurezas desse ouro é consumida, mas o ouro permanece. Então as lutas vêm não para nos derrubar, mas para provar que você é ouro, que você é dele, que você é do Senhor. E é nessas lutas, nesse embate, que a gente começa a desenvolver uma musculatura de fé. É engraçado que eu acompanho um rapaz na internet, alguns irmãos aqui devem conhecer, que é o Bitelo. Já ouviu falar dele, o Bitelo? Ele é um levantador de peso, né? Em inglês eles chamam de powerlift. E ele começou a competir com mais ou menos, se eu não me engano, 23 anos. Ele é um jovem de 2,5 metros, com 140 quilos. Ele trabalhava como pedreiro junto com seu pai, construindo casas. E ele pegava 4 sacos de cimento sozinho. Aí mandaram um vídeo dele para um pessoal em São Paulo e falaram assim: olha esse rapaz. Ele tem talento. E esses técnicos viram ele, falaram: não, vamos investir nesse rapaz. Em 6 meses, Roberto, ele estava levantando 360 quilos. E na primeira competição que ele foi campeão mundial. Mas para chegar nos 360, aí que está o ponto. Ele começou com 200, que foi aumentando de 1 quilo em 1 quilo, até chegar lá. E agora ele quebrou o recorde, ele chegou a 400 quilos. Misericórdia. E o objetivo dele é levantar meia tonelada, 500 quilos. E ganha muito dinheiro fazendo isso, viu? Muito mesmo. Eu falei: ô Jesus, por que você não fez assim, em vez de ser gordinho, né? A gente já está ganhando um trocado só levantando peso, olha que beleza, né? Mas qual é o ponto aqui, meu irmão?
Não quero apenas descontrair e trazer um exemplo leve para você. É que a vida é como esse powerlift, é como esse levantador de peso. A gente vai levantando, às vezes é difícil, a gente sua, às vezes tem uma lesão, machuca, dói, fica uma semana dolorido. Mas aí, é músculo da fé que está se desenvolvendo. E as pessoas vão ver de maneira totalmente diferente. Nossa, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Essa pessoa não se desespera facilmente. Ela está treinada, ela está preparada, porque as provas lhe deram calos para resistir, para suportar. E é engraçado que Pedro vai muito além, né? Ele fala que esse sofrimento é uma participação em Cristo, é estar em comunhão com Ele. Porque muitas vezes a gente até canta, né? Quero ser semelhante a Jesus, quero ser mais parecido contigo. E a gente ora, a gente pede. Sim, podemos ser mais parecidos com Cristo nas nossas ações, nas nossas práticas, na nossa vida de oração e também mostrando resiliência, força e fé na provação. Como Cristo foi provado, também somos provados. E não há problema nenhum nisso. Não é falta de fé, não é abandono de Deus, é Deus fortalecendo as nossas vidas. Aí no verso 14 ele diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E agora, Pedro está dizendo que no sofrimento, o Espírito Santo de Deus não se ausenta, mas repousa sobre nós. Onde o mundo vê a vergonha, Deus vê bem-aventurança. E esse sofrimento que Pedro está apresentando e ressignificando para essa igreja, não é um sofrimento qualquer. Não é algo que a gente procurou. Não vem por causa de uma prática errada, não vem por causa de uma fala errada, não vem por causa de pecados absurdos praticados, mas vem pelo fato de sermos cristãos, vem pelo fato de sermos semelhantes, parecidos com Jesus. E esse tipo de sofrimento nós não devemos nos envergonhar. Nós devemos glorificar a Deus. Nós devemos sentir, como dizia um pastor antigo meu, ele falava, um orgulho santo de ser cristão. E isso é tão curioso, que para aquela época, né, romana, o império e a perseguição, o cristão era tratado com humilhação. Muita coisa mudou de lá para cá. Mas parece que ainda hoje, as pessoas ainda procuram humilhar o cristão. Que o cristão é aquela pessoa sem conhecimento, que o cristão é aquela pessoa cega, emburrecida e usa todos os tipos de adjetivo. E se você é uma pessoa com uma formação um pouquinho melhor, a pessoa ainda tem o disparate de olhar para você e dizer assim, mas você é tão inteligente, você é crente. E o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: alegre-se nesse Deus, alegre-se em Cristo, porque você, quando é injuriado por causa do nome de Jesus, você é feliz. Você tem que sorrir e não se entristecer. Se as pessoas humilham, sabe que é Deus quem exalta. Ponto. Segundo lugar, segunda grande verdade desse texto: sofrer pelo nome de Cristo é honra. É uma honra. E ele vai dizer no verso 15: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Olha que curioso. Aí aqui fica mais claro ainda qual é o sofrimento que glorifica a Deus. Até porque é digno de nota aqui dizer que nós não somos sádicos, pessoas que amam a dor. O sofrimento que Pedro está pontuando é por ser crente,
é por ser cristão, é por optar por fazer o correto, por optar por fazer o que é certo, é optar por aquilo que Cristo faria se ele estivesse no meu lugar. Agora, quando ele diz, mas se for como assassino, se for como ladrão, e se for como uma pessoa intrometida na vida dos outros, aí, meu amigo, o que te espera é realmente humilhação, e humilhação das boas. Mas se não é por causa disso, é por causa do nome de Jesus, é por causa do Evangelho, então glorifique a Deus. Dê glória a Deus se as pessoas se levantam porque você é crente. Porque a verdade é essa mesmo, viu? Cristo incomoda muita gente. O Evangelho incomoda muita gente. As pessoas ficam assim, estupefatas, quando descobrem o que a gente verdadeiramente crê. Elas ficam incomodadas, porque elas não conseguem simplesmente ficarem paradas ou tranquilas em saber que alguém está vivendo na fé, está vivendo no amor, está vivendo na paz de Cristo, é habitado pelo Espírito, e essa pessoa que acha que tem a vida toda na mão, ela descobre que não tem. A paz que você tem, o amor que você tem, a comunhão que você tem, a esperança que você tem. É impressionante. É impressionante. Como, por exemplo, nós oramos por irmãos, né, que estão enlutados, que estão tristes, né, pelo que está acontecendo, a prova está sendo grande, mas para esses irmãos é sempre bom lembrar, olha, a prova é grande mesmo, a dor é grande, a tristeza é grande, mas Cristo é maior, e a promessa é de vida eterna, a promessa é de ressurreição, a promessa é de viver eternamente na presença do Pai. Então temos esperança. Não somos como aqueles que se desesperam, não somos como aqueles que arrancam os cabelos, porque não tem uma visão de futuro, porque não tem uma perspectiva. Provavelmente, irmãos, aqui já tiveram em situações em que você participou de um velório ou algo nesse sentido, que as pessoas entram em total desespero. Desmaiam, caem, levantam e gritam, esperneiam, fazem um escândalo terrível. E por que as pessoas fazem isso? Porque elas se deparam com a finitude da vida. E na hora que ela se depara com essa finitude, ela se depara com o desespero de não crer. Ela se desespera. Agora já viu o crente? Canta bem alto e chora baixinho. Canta hino no velório, faz orações no velório, louva a Deus, a Deus no velório, traz à memória grandes experiências com aquele que foi, conta histórias interessantes e engraçadas, e ainda fala, nós vamos nos encontrar novamente, porque cremos. Olha a diferença. Quando há fé, há esperança. Quando não há fé, há desespero. Porque a pessoa não vê nada além do túmulo. E nós vemos o túmulo, na verdade, como uma porta para a eternidade. E Pedro está trazendo, olha, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo injuriados, vocês estão sendo humilhados, mas é por causa do nome de Jesus. Não é por causa de falcatrua, não é por causa de coisas imorais, é porque vocês creem, estão zombando da fé de vocês. Então, alegrem-se, alegrem-se. Aí no verso 17, ele diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Agora olha interessante, o juízo de Deus no mundo é para trazer condenação. O juízo de Deus dentro da igreja é para trazer purificação.
Então, às vezes, vem um fogo no meio da igreja mesmo. E queima tudo que é palha. E queima tudo que é impureza. E limpa. Não foi assim que Jesus falou? Lá em João 15, quando ele fala da videira e seus ramos, e ele diz que seu pai é o agricultor, e aquele ramo que dá fruto, o que ele faz? Corta. Misericórdia, gente. Você já parou para meditar nesse texto? Ele vai cortar. E cortar dói. Cortar é provação, é luta. Mas para quê? Para produzir mais. Para dar mais fruto. E a grande verdade, como diz os populares, eu acho que minha mãe gostava de dizer isso. Ah, ninguém joga pedra em árvore que não tem fruta. É ou não é? Ninguém bate em martelo, bate em prego que não se destaca. Já parou para perceber isso? Se o prego está destacado, vão lá bater. O cristão é o que se destaca. O cristão é o que dá fruto. Por isso é atacado. Aí ele diz, mas o juízo vai começar primeiro na casa de Deus. Ora, se o primeiro vem a nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho? Se para nós que obedecemos passamos pelo fogo, o mundo também vai passar pelas provações. Só que vai ter uma diferença. Você permanece em pé. E quem não crê será verdadeiramente consumido por esse fogo. Aí o verso 18 ele continua. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. E aqui, meus irmãos, a gente tem aquela reverberação do ensino de Jesus, que ele vai falar que a porta é estreita. Se é difícil para nós, enquanto crentes, imagina para quem não crê. Não passa na porta mesmo. Não tem jeito. Por isso, olha o verso 19. Também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ou seja, ele está dizendo mais ou menos assim, olha, se você está passando por essas injúrias, vamos trazer para a nossa realidade. Lá no trabalho, lá na vizinhança, no meio da família, coloquem a sua vida diante do Criador. Coloque a sua vida diante do Senhor. Ele é o teu Senhor. É Ele quem cuida de você. É Ele quem luta por você. É Ele que autoriza a provação para mostrar que Ele é Senhor da tua vida. Uma coisa que mais me impressiona é o seguinte. A gente sempre ouve que o inimigo das nossas almas, né? Ele é muito astuto. Mas calma aí, ele é astuto, mas pouco inteligente. Como assim, pastor? Simples, vou te dar um exemplo para você entender onde que eu quero chegar. Você vai lembrar da história de Jó, não lembra? Jó, um homem íntegro, que só de ouvir falar, ele cria, e ele fazia sacrifícios para pedir perdão a Deus, inclusive pelos seus filhos, e até por pecados de ignorância. Ele tinha todo um cuidado como um pai zeloso, como um sacerdote do lar. E aí nós conhecemos os 2 primeiros capítulos de Jó. Satanás se apresenta diante de Deus e Deus fala, está vendo meu servo Jó? O que o diabo vai dizer? Mole, o senhor dá tudo para ele, se o senhor tirar dele, ele vai te amaldiçoar, tu vai ver. Mas sabe qual é o detalhe? O próprio Satanás esqueceu de um detalhe importantíssimo. Deus nos conhece por dentro e por fora. E ele diz, tira tudo que ele nega. E Deus, além de saber por dentro e por fora, sabe passado, presente e futuro. E Deus ainda vira para ele, vai lá e tira.
pode tirar. E ele vai na convicção de que Jó vai negar a fé e vai amaldiçoar a Deus. E Deus permite em que convicção? De que ele é Deus na vida de Jó. Com que convicção nós devemos viver? Se Deus autoriza sobre nós algumas provas, algumas tentações, é porque ele confia no que ele, Deus, é capaz de fazer através de nós. Do que ele, Deus, é capaz de produzir através de nós. Então, quem nos garante é o próprio Deus. Porque no final, toda a honra e toda a glória vai ser direcionada somente a Ele. Para concluir, a gente tem o verso final, 19, por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E ele diz então, olha, continue nas mesmas pisadas de Cristo, nas mesmas pisadas do Evangelho. Para terminar, primeiro, não estranhe o sofrimento. Não estranhe a provação. Não conclua que Deus te abandonou. Entenda, é parte do caminho. Como diz o bom e velho pentecostal, é parte do processo. É parte do processo. 2, reconheça o privilégio que nós temos de ter união com Cristo em nossas orações, em nossa vida e também nos sofrimentos. Somos participantes da história de Cristo. Ou melhor, somos a continuação dessa história. Terceiro, examine sempre a raiz desse sofrimento. Matou? Roubou? Se intrometeu? Não. É coisa que está fora do teu domínio, não foi você que procurou, não é consequência de pecados. Então entenda, é provação e agora esse ouro precisa ser refinado. 4, confie a sua alma, a sua vida e o seu ser nas mãos daquele que é fiel, que não muda, que não mente, que não falha, e ele preservará a sua vida até o final. E quinto e último, continue fazendo o bem. Sofrer não é desculpa para endurecer. É oportunidade, é ocasião para fazer esse ouro brilhar. Amém? Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra. Silvio. Louvado seja Deus por essa palavra, né? Pelos momentos que nós temos passado, né? Provação, né? Que Deus nos dê graça para sempre vencê-la, né? Com Deus. Tudo bem, irmã? Deus abençoe. Obrigado, irmã. Nós louvamos, né, por essa noite.